Seção 3ª. Do SB. Nota: SB abrevia salário de benefício. Artigo 31. SB é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais, exceto redação de 2020. I. O ISF. Segunda, a pensão por morte. Terceira, o salário maternidade. Quarta, o auxílio reclusão, e v. Os demais benefícios previstos em legislação especial. Nota: os que forem por cotas, não têm o ISB como base. Artigo 32. O ISB a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este regulamento, inclusive aqueles previstos em acordo internacional, consiste no resultado da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições à RPPS ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição, considerados para a concessão do benefício, atualizados monetariamente, correspondentes a 100%. Do período contributivo desde a competência a julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa competência. Redação de 2020. Parágrafo 3º. O valor do ISB não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do SC na data de início do benefício. Nota 1. SC abrevia salário de contribuição. Nota 2. O teto do SC para 2021 é R$ 6.433,57. Parágrafo 4º. Serão considerados para o cálculo do ISB os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária, exceto o 13º salário, observado o disposto no artigo 19-I, que diz: a partir de 13 de novembro de 2019 só valerá contribuição sobre o valor mínimo do SC ou mais, da complementação, utilização e agrupamento de várias atividades para completar o mínimo do SC. Redação de 2020. Parágrafo 5º. Não será considerado, no cálculo do ISB, o aumento dos SC que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 6º. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, considerar-se-á como SC, no período, o ISB que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo nem superior ao limite máximo do SC. Parágrafo 7º. Exceto para o ISF e o auxílio acidente, será pago o valor mínimo de benefício para as prestações referidas no artigo 30, das prestações que independem de carência, quando não houver SC no período básico de cálculo. Parágrafo 8º. Para fins de apuração do ISB de qualquer aposentadoria precedida de auxílio acidente, o valor mensal deste será somado ao SC antes da aplicação da correção a que se refere o artigo 33 logo abaixo, não podendo o total apurado ser superior ao limite máximo do SC. Abre aspas, artigo 33. Todos os SC utilizados no cálculo do ISB serão corrigidos, mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do SC que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu valor real. Fecha aspas. Parágrafo 9º. Quando inexistirem salários de contribuição a partir de julho de 1994, as aposentadorias concedidas nos termos do disposto nos parágrafo 5º e parágrafo 6º do artigo 13 terão o valor correspondente ao do salário mínimo, observado, no caso de acordos internacionais, o disposto no parágrafo 1º do artigo 35, do benefício por totalização, que pode ter valor menor que o limite mínimo do SC por causa de acordo internacional. Redação de 2020. Abre aspas, parágrafo 5º. A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial. Parágrafo 6º. Aplicar-se o disposto no parágrafo 5º à aposentadoria por idade, desde que o segurado conte com, no mínimo, o número de contribuições mensais exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício. Fecha aspas. Parágrafo 10.
Para os segurados CI e facultantes pelo recolhimento trimestral na forma prevista no parágrafo 15 do artigo 216, que tenham solicitado qualquer benefício previdenciário, o ISB consistirá na média aritmética simples de todos os SC integrantes da contribuição trimestral, desde que efetivamente recolhidos. Parágrafo 15. No cálculo do ISB serão considerados os SC vertidos para RPPS de segurado oriundo desse regime, após a sua filiação ao RGPS, de acordo com o disposto no artigo 214, do SC. Parágrafo 18. Para fins de cálculo da renda mensal inicial teórica dos benefícios por totalização, no âmbito dos acordos internacionais, serão considerados os tempos de contribuição para a Previdência Social brasileira e para a do país acordante, observado o disposto no parágrafo 9, do benefício no valor de 1 SM por falta de SC no período de cálculo e da possibilidade do valor da prestação ser menor que o limite mínimo no caso de acordos internacionais. Redação de 2020. Parágrafo 21. O ISB do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado quando contribuir facultativamente. Parágrafo 22. Considera-se período contributivo. E, para o empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, o conjunto de competências em que houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao RGPS, observado o disposto no artigo 19-I, que diz, a partir de 13 de novembro de 2019 só valerá contribuição sobre o valor mínimo do SC ou mais, da complementação, utilização e agrupamento de várias atividades para completar o mínimo do SC, ou redação de 2020. Segunda, para os demais segurados, inclusive o FACU, o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime de que trata este regulamento. Parágrafo 22-A. O período contributivo até 13 de novembro de 2019 será apurado em conformidade com o disposto no artigo 188-G, dos períodos, de data a data, que são contados como tempo de contribuição, dentre outros. 2020. Parágrafo 23. O auxílio por incapacidade temporária não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não houver 12 salários de contribuição, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes, observado o disposto no artigo 33, da correção monetária, mês a mês, dos SC pelo INPC no cálculo do ISB. Redação de 2020. Parágrafo 24. Para fins do cálculo das aposentadorias programadas para as quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, poderão ser excluídas do cálculo da média dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a RPPS ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição, utilizado para a definição do ISB, as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, observado o disposto nos parágrafo 25 e parágrafo 26 logo abaixo. Redação de 2020. Parágrafo 25. Para fins da exclusão a que se refere o 24 acima, consideram-se programadas as aposentadorias programada, especial e por idade do trabalhador rural e as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição, para as quais se exige tempo mínimo de contribuição. Parágrafo 26. A exclusão dessas contribuições não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a quantidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário à elegibilidade da aposentadoria requerida. Parágrafo 27. É vedada a utilização dessas contribuições excluídas para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo do percentual da renda mensal. Segunda, o somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição e especial. Terceira, o cumprimento de período adicional exigido para as aposentadorias por tempo de contribuição, nota, fala dos pedágios. Quarta, a averbação em outro regime previdenciário, ou v. a obtenção dos proventos de inatividade de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição. Artigo 33.
Todos os SC utilizados no cálculo do ISB serão corrigidos, mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do SC que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu valor real. Artigo 34. O ISB do segurado que contribuir em razão de atividades cancamatontas será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 32, do cálculo do ISB. Redação de 2020. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do SC, contribuiu apenas por uma das atividades cancamatontas. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 73, do cálculo do auxílio por incapacidade temporária quando todas as atividades concomitantes o integrarem, por vezes a mesma atividade, só que em lugares diferentes, o ISB do auxílio por incapacidade temporária será calculado com base na soma dos salários de contribuição referentes às atividades para as quais o segurado seja considerado incapacitado. Obrigado por ter assistido. Uma das vagas será minha. Diga nos comentários se uma delas também será sua. E se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para acompanhar minhas novas postagens. Fazendo isso você estará me motivando a continuar com essa tarefa árdua de gravar as leis com referências, atualizadas e revisadas. Nunca desista. É só uma questão de tempo e persistência.